Durante a história do futebol, clubes passam por bons e maus momentos, e muitas vezes ganhando títulos, só que em algumas vezes amargando a dura realidade que é o rebaixamento. Só que há alguns casos em que clubes passaram pelas duas situações na mesma temporada. Venceram alguma competição em determinado momento, mas ao final tiveram que encarar um descenso. E nesse vídeo vamos falar desses casos de clubes que foram do céu ao inferno no mesmo ano. De times que em algum momento tinha-se grande expectativa, mas que foi decaindo no decorrer do período até chegarem ao pior cenário possível. Salve galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. De uns tempos pra cá, o maior vilão de um jogador de futebol, segundo eles mesmos, é o calendário. Geralmente composto ali por 70 jogos no ano, em média. E durante essa trajetória, clubes passam por bons ou maus momentos dentro da mesma temporada, salvo aqueles que se mantêm bem ou ruim durante todo o tempo. E com base nisso, elaboramos o tema desse vídeo, que consiste em descrever como foi a temporada de alguns clubes que venceram títulos no começo da temporada, geralmente estaduais, mas que ao final da temporada amargaram um rebaixamento no Brasileirão. E seguindo uma ordem cronológica, falamos primeiro do Coritiba, que no ano de 1989 venceu o Campeonato Paranaense, mas ao final da temporada terminou o Campeonato Brasileiro de uma maneira melancólica. Clube campeão brasileiro no ano de 1985, sendo este também o seu único título nacional na elite, o Coritiba já nem mais chegava perto de vencer outra Liga Nacional até ser rebaixado em 89. E neste ano de 89, o Coritiba venceu o Campeonato Paranaense com sobra, superando o União Bandeirante na grande final. Do time campeão brasileiro em 1985, apenas 3 atletas permaneceram no clube na campanha de 89. E nesse Brasileirão foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, caindo na primeira fase da edição daquele Brasileirão, que ainda era composto por um formato extremamente diferente dos dias atuais. No entanto, sua queda não se deu necessariamente pelos resultados, mas sim por um desentendimento entre o time do Coritiba e a CBF. Nessa edição de Campeonato Brasileiro, a primeira fase era composta por 22 times, sendo divididos em 2 grupos com 11 clubes cada. Os 8 primeiros passavam para a segunda fase, enquanto que os 3 últimos colocados de cada grupo, ou seja, 6 clubes ao todo, disputavam um torneio da morte, em que 2 se salvavam do rebaixamento e os 4 piores caíam de divisão. Porém, o Coritiba teve problemas com a CBF, como já dito, e nem disputou esse torneio da morte, mesmo ficando na 8ª colocação, posição que o colocaria na segunda fase. Isso porque mais ou menos na metade da primeira fase, o Vasco conseguiu o adiamento de sua partida contra o Sport, por ter alguns atletas convocados para a seleção brasileira para um amistoso contra a Itália. E na última rodada, o Coritiba pegava o Santos, enquanto que Vasco e Sport fariam uma partida que ficou para trás. E nisso, o Coritiba exigia que os jogos fossem no mesmo horário, já que o Sport era um concorrente direto do Coritiba na fuga do torneio da morte. Mas o pedido do Coxa não foi atendido e a partida entre Vasco e Sport permaneceu agendada 3 dias depois de Coritiba e Santos. O Coxa, por sua vez, ao saber disso, se recusou a viajar para Juiz de Fora, em Minas Gerais, pois o Coritiba tinha perdido o mando de campo rodadas antes. E com o não comparecimento do clube para o jogo derradeiro contra o Santos, o Peixe saiu vencedor por WO, se salvando do torneio da morte, já que o Peixe também não estava bem e mesmo assim acabou sendo alçado para a segunda fase. E essa recusa do Coritiba custou caro, pois o clube nem teve chance de lutar contra o rebaixamento no torneio da morte, sendo excluído da competição e lançado para a 3ª divisão do ano seguinte, mas por fim ainda conseguiu um recurso para jogar a 2ª divisão de 1990. Tudo isso que eu falei é só um resumo do Coxa ter sido rebaixado na edição do Campeonato Brasileiro de 89, e essa história toda confusa e muito maluca você pode ver em outros vídeos aqui do YouTube, um deles vai estar passando aqui em cima. Virando a página, mas ainda sobre o Coritiba, agora no ano de 2017, o Coxa novamente venceria o estadual superando o maior rival na final, mas sendo rebaixado no Brasileirão, só que dessa vez sem qualquer maluquice de regulamento ou de mau entendimento entre clube e organizador, já que o Coxa terminou a competição na 17ª colocação, terminando o Brasileirão daquele ano com a mesma pontuação do Vitória, que ficou uma posição a mais, só que com um saldo de gols superior ao Alviverde do estado do Paraná. Passando para o ano de 1998, falamos agora do Goiás.
Em 23 jogos realizados no Brasileirão daquele ano, o esmeraldino somou apenas 22 pontos, ficando na 22ª colocação entre 24 participantes. Foram 5 vitórias, 7 empates e 11 derrotas naquela campanha. Porém, meses antes, o clube vencia o estadual pela 16ª vez em sua história, consolidando-se como o maior campeão do seu estado, hegemonia que mantém até hoje. À época, o Goiás contava com atletas como Fernandão, um dos ídolos do clube, Aloísio Chulapa e um jovem Josué, atleta da base do Esmeraldino. Virando a página, mas ainda falando sobre o Goiás, novamente em 2015 o clube passaria pela mesma situação, dessa vez ficando na penúltima posição do Brasileirão com 38 pontos em 38 partidas disputadas. Só que na edição do estadual de 2015 o Goiás foi ainda mais avassalador em comparação à edição de 98, pois o Esmeraldino perdeu apenas uma partida, sendo totalmente soberano no seu estadual. Os jogadores mais notáveis do Goiás em 2015 eram Bruno Henrique, hoje no Flamengo, e Eric, atacante revelado pelo clube e que passou pelo Palmeiras antes de ir para o futebol do exterior. No ano de 2003, outro clube que vencia o estadual, mas que seria rebaixado posteriormente no Brasileirão é o Fortaleza. No ano de 2003 foi o primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos como conhecemos hoje, mas naquela época ainda contava com 24 clubes. E mesmo assim o Fortaleza foi um dos 2 rebaixados para a segunda divisão. E no início de 2003, o Leão conquistou o campeonato cearense vencendo 16 partidas, empatando 5 e perdendo apenas uma. Porém, no Brasileirão as coisas não andaram muito bem e o clube ficou na parte de baixo da tabela na maior parte do campeonato. Na última rodada bastava uma simples vitória contra a Ponte Preta fora de casa para que o Leão se livrasse do rebaixamento. Porém, o placar foi adverso e o Fortaleza caía para a segunda divisão de 2004. No elenco, o Fortaleza contava com jogadores como o zagueiro Ronaldo Angelim, o atacante Finazzi e com um jovem Richarlison, hoje comentarista esportivo e que chegou ao Fortaleza em 2003 vindo do Santo André. Ainda sobre o Fortaleza, só que dessa vez em 2009 o Leão passou por situação parecida, pois venceu o estadual e foi rebaixado ao final da temporada, mas dessa vez caiu da Série B para a Série C do ano seguinte, de 2010. Passamos agora para o ano de 2012, talvez o caso mais emblemático e curioso desse vídeo, que é o caso do Palmeiras, que neste ano venceu a Copa do Brasil, ou seja, uma competição nacional e não estadual como os casos anteriores citados, inclusive superando adversários que eram vistos como favoritos, até porque o Palmeiras já vinha aos trancos e barrancos no Brasileirão. O que torna esse caso ainda mais especial é que o Palmeiras venceu essa edição de Copa do Brasil de maneira invicta. Por outro lado, foram 22 derrotas em 38 partidas no Brasileirão, somando apenas 34 pontos naquela edição. Quanto à Copa do Brasil, essa foi a última edição em que clubes participantes da Libertadores não jogavam o mata-mata nacional. Mas nada que tirasse a dificuldade da competição, afinal, clubes como o Grêmio e o São Paulo, que ficaram na 3ª e 4ª colocação do Brasileirão, respectivamente, em 2012, chegaram até as semifinais da Copa do Brasil. E mesmo assim, o Palmeiras, que realmente fez uma campanha muito fraca no Brasileirão, venceu o torneio, garantindo vaga para a Libertadores de 2013. Foi um dos raros casos em que um clube da segunda divisão jogava o torneio continental já na fase de grupos. 2 anos depois, foi a vez do Bahia vencer um título na temporada e ser rebaixado no Brasileirão. No ano de 2014, o tricolor de aço vencia o estadual pela 45ª vez, superando o grande rival Vitória na final. Além disso, o Bahia também disputou a Sul-Americana na temporada, chegando até as oitavas. Só que no Brasileirão, a campanha foi muito abaixo do esperado, conquistando apenas 37 pontos em 38 jogos e terminando a competição na 18ª posição. O Bahia ainda chegou a vencer o Grêmio na penúltima rodada e sonhava com a permanência na primeira divisão, mas precisava de uma combinação de resultados na última rodada. Mas de nada adiantou, pois a equipe foi derrotada para o Coritiba na rodada de encerramento e viu suas esperanças irem água abaixo, amargando o 3º descenso entre as 4 vezes em sua história, já que o clube também viria a cair no ano de 2021. No ano seguinte, foi a vez do Vasco passar por essa situação. Em 2015, o Gigante da Colina vencia o Campeonato Carioca pela 23ª vez em sua história, sendo essa a penúltima conquista de um título pelo Vasco na história até o momento, superando o rival Botafogo na final. Já no Brasileirão, o clube permaneceu nas últimas posições desde o início, pois começou o campeonato muito mal, vencendo a primeira partida no Brasileirão apenas na 9ª rodada, diante do Flamengo.
Foi um campeonato brasileiro que o Vasco sofreu inúmeras goleadas, inclusive algumas dentro de casa, e isso fez com que o Cruz Maltino permanecesse nas últimas posições desde o início da competição. Sendo assim, o clube finalizou sua participação no Brasileirão de 2015 na 18ª posição. E mesmo com uma campanha bem ruim, o clube ainda tinha chances de salvação na última rodada, após vencer o Santos por 1-0 na penúltima. Mas com um empate com o Coritiba na última rodada, junto à vitória do Figueirense contra o Fluminense, o Vasco não conseguiu se segurar e caiu pela terceira vez em sua história. O Vasco voltaria a ser rebaixado novamente no ano de 2020, mas dessa vez sem vencer títulos na temporada. No ano seguinte, em 2016, 2 campeões estaduais foram rebaixados. O América Mineiro, campeão estadual em cima do Atlético e o lanterna disparado do Brasileirão daquele ano, e o Internacional, que caía pela primeira e única vez em sua história até então. Começando pelo América, o time de Minas fez uma campanha fraquíssima no Brasileirão daquele ano, conquistando apenas 28 pontos em 38 jogos. Foi na rodada 35 que o América já teve o seu rebaixamento matematicamente confirmado, após derrota para o Flamengo por 1-0 dentro de casa. Ao todo, o clube acumulou 24 derrotas em 38 rodadas. O América teve o pior saldo de gols entre os 20 clubes da competição e só não teve a pior defesa porque o Santa Cruz, penúltimo colocado, sofreu mais gols. Sobre o Internacional, que terminou o Brasileirão na 17ª posição, foi o primeiro rebaixamento na história do clube. Até o fatídico descenso, o Internacional era um dos poucos clubes no Brasil que nunca tinham passado por tal situação. Porém, mesmo vencendo o Campeonato Gaúcho daquela temporada, a Recopa Gaúcha e chegando até as semifinais da Copa do Brasil de 2016, o Colorado não se segurou e precisava de 2 vitórias nas últimas rodadas para trocar de lugar com o Vitória ou com o Sport. O Inter até venceu o Cruzeiro na penúltima rodada, mas tinha um saldo de gols inferior aos seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. E o empate contra o Fluminense na última rodada foi o suficiente para decretar a queda do Colorado. Passamos agora para 2019 para falarmos do último clube brasileiro da elite a ser rebaixado pela primeira vez. O Cruzeiro, que nessa temporada venceu o Campeonato Mineiro de forma invicta e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Porém, no Brasileirão o desempenho foi muito abaixo, terminando a competição na 17ª colocação e decretando o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro. Foi um campeonato brasileiro extremamente difícil para o clube, que ficou na parte de baixo da tabela por toda a competição. E o drama aumentou de forma significativa quando na 35ª rodada o Cruzeiro tinha um jogo primordial na luta contra o rebaixamento diante do CSA, outro clube que também brigava para se manter na elite, mas que terminou o Brasileirão uma posição abaixo. Isso porque nessa partida fatores extra-campo atrapalharam os planos do Cruzeiro e o clube mineiro perdeu para os alagoanos por 1-0. Jogo que ficou marcado pelo pênalti perdido por Thiago Neves e que poderia dar um oxigênio a mais na luta contra o rebaixamento caso a cobrança fosse convertida ao gol. Por fim, foi uma campanha de apenas 7 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, acumulando 36 pontos em 38 rodadas. E antes de vencer a Série B de 2022, título que deu acesso ao Cruzeiro para a elite novamente, o título mineiro de lá de 2019, que citamos agora há pouco, tinha sido a última conquista da Raposa em toda a sua história. Finalizando o tema, falamos do Grêmio de 2021, que nessa temporada venceu o Estadual e a Recopa Gaúcha, mas ao final da temporada amargou o terceiro rebaixamento de sua história. Pelo elenco que tinha, não se imaginava que o Grêmio fosse cair, mesmo que a primeira decepção da temporada já tinha acontecido nos primeiros meses do ano, quando o Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores, diante do Independente Del Valle. O que se surpreende também na campanha do Grêmio nesse Brasileirão é que o tricolor teve um número razoável de vitórias, ao todo foram 12, conquistando mais triunfos do que times como o Ceará, que ficou na 11ª posição, o São Paulo, que terminou na 13ª, o Cuiabá, que ficou em 15º, e o Juventude, 16º. Porém, o problema maior foi o número de derrotas, que foram 19. Apenas a Chapecoense, lanterna da competição e que fez a pior campanha na história dos pontos corridos, tinha mais derrotas. Inclusive, o Grêmio ficou a 3 pontos do primeiro clube fora do Z4, o Juventude. E o Imortal também venceu o já campeão Atlético Mineiro na última rodada. Ou seja, o que faltou para o Grêmio foi vencer a penúltima ou antepenúltima rodada, já que terminou a competição com mais vitórias, melhor ataque e melhor saldo de gols em relação ao seu conterrâneo Juventude.
Finalizamos então mais um tema do futebol brasileiro e diz aí, como você acha que os estaduais podem servir como preparação para competições de maior parte no decorrer da temporada? Lembra de deixar o seu comentário, a sua curtida e a sua inscrição para dar aquela força. Eu finalizo por aqui, ativo o sininho para ficar sabendo de vídeo novo sempre que sair por aqui e espero vocês numa próxima. Um forte abraço e valeu!